Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável aqui no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. No episódio de hoje você vai conhecer mais uma dessas histórias emocionantes que merecem ser contadas para todo mundo. Você já pensou recomeçar aos 30 anos de idade com 3 filhos pequenos? Essa foi a realidade de Gisele Paiva, que hoje, aos 40 anos, atua como assistente social na prefeitura de Paulínia, no interior de São Paulo. Ela é filha de uma professora do primário e de um lavrador, e passou a infância na roça, enfrentando muitas dificuldades para estudar. Entre elas, a distância de vários quilômetros entre a escola mais próxima e a sua residência, muitas vezes tendo que andar até chegar ao local. Aos 30 anos, ela decidiu retomar os estudos e ingressar na faculdade, conciliando a rotina de casa, a criação dos filhos e os deslocamentos em estrada de terra até o ponto de transporte para depois se deslocar para a faculdade. Era uma verdadeira maratona simplesmente chegar ao local de estudo. Com acesso limitado à internet e sem experiência prévia com concursos, ela começou a estudar por conta própria e a participar de diversos certames. O resultado de todo esse esforço foram mais de 20 aprovações em concursos, sendo que ela foi nomeada tomou posse, na verdade, em 5 desses concursos e foi nomeada em outros, e hoje atua na área que escolheu. É com muito orgulho que também dizemos que ela foi e é aluna do GRAM e vai agora nos contar um pouco dos detalhes dessa história de persistência. Gisele, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Gabriel, é um prazer estar aqui, né? E sempre foi também, assim, um sonho, uma inspiração, né? Não só sou aluna GRAM, mas o GRAM me ajudou a estar aqui, né? Muito obrigada por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Gisele, recomeçar aos 30 anos com 3 filhos pequenos não é uma decisão fácil, né? O que te motivou a tomar essa decisão? O que te fez acreditar que daria certo? Como é que foi esse ponto ali de virada na sua vida? Eu acho que foi, assim, uma certa inquietude, né? Porque, como você disse, assim, eu cresci num lugar com poucas oportunidades. E à medida que eu comecei a envelhecer, né, entre aspas, a gente trabalhava na roça e eu fui vendo aquela realidade das pessoas mais velhas, assim, as pessoas ali quando já estavam na fase entre os 48 e os 60 anos, que elas já não tinham força física, mas também não tinha, ainda não estavam para se aposentar. É uma fase que é muito difícil, porque a pessoa não consegue mais ser produtiva, né? E é um serviço que exige muita força física e é muito sofrido, assim, o período do frio, né? E tudo mais. E aí eu comecei a pensar, assim, gente, mas será que eu vou ficar minha vida toda aqui fazendo a mesma coisa para a hora que eu tiver mais velha, que eu poderia estar, assim, descansando, eu ficar num sofrimento maior, assim, ter que vivenciar muitas privações. E aí isso acaba que ficou sabe, assim, mexendo comigo, e aí eu resolvi começar a estudar. Como é que foi esse retorno? Pelo que eu sei, havia uma dificuldade muito grande até em chegar, né, à instituição de ensino, não era o deslocamento era desafiador, estrada de terra, o que mais? Como é que foi? Sim, aí nisso, eu acho que assim, eu brinco que eu tenho uma veiazinha que é do concurso público. Aí nesse período, foi mais ou menos 2015, teve um concurso na prefeitura de Manhuaçu e a minha irmã me incentivou a fazer. Nisso, eu estudei assim com essas apostilas, sem muito jeito, e vi que eu conseguia aprender. E aí, como você disse, não tinha muita informação, o acesso era extremamente limitado. Essa mesma minha irmã sugeriu que eu fizesse ProUni, que eu fizesse Enem, melhor dizendo.
E aí ela me ajudou, porque a gente não tinha carro nem nada, no dia da ela fez minha inscrição, pediu isenção. No dia da prova, ela foi em casa, o namorado dela me levou de carro para fazer a prova, e aí eu fiz a prova. Quando saiu, eu tive uma nota boa, e aí ela falou, então, vamos fazer a faculdade agora. Eu falei, então, mas e para ir, para voltar? Mas aí todo mundo, assim, né, eu sempre tive um apoio bom dos meus familiares, dentro do possível. Aí meu marido, não, você quer fazer, eu apoio e tal, arranja um jeito de te levar lá no ponto, que como você disse, assim, é uma distância grande e é escuro, né? À noite não tem iluminação, então fica bem difícil. Mas aí eu consegui essa bolsa e eu acho que eu não pensei muito nessa dificuldade. Hoje, quando eu analiso, eu consigo ver melhor, assim, que era bastante arriscado, que era muito difícil, mas naquele momento eu só queria sair daquele espaço, sabe? E aí eu acho que todos os dias eu não pensava na dificuldade, eu só ia, né? E aí foram os 4 anos da faculdade, e nesse período eu já fui pegando gosto pelo concurso. Nesse intervalo, eu assumi esse primeiro concurso que eu tinha feito. E aí, assim, a faculdade foi. Em algum momento você pensou em desistir? Você pensou, nossa, será que deu certo aqui na minha decisão de ir para a faculdade, nessa condição difícil toda? Assim, eu acho que a gente sempre pensa, né? Mas eu e meu marido, a gente sempre pensava assim. Eu lembro que quando eu comecei, a gente fez a conta de quantos dias seriam, né? E aí, cada dia que eu ia, porque assim, era híbrido, eu não ia todos os dias, ia alguns dias. Cada dia que eu ia, a gente falava assim, agora só falta tantos, só falta tantos. E acho que foi uma forma de levar, assim, de maneira mais leve. Os concursos apareceram ainda durante a faculdade? Você chegou a assumir um cargo inicial ali que você fez? E Com como é que foi? certeza. Depois foi fazendo outros concursos, foi pegando gosto, profissionalizou os estudos? Como eu te falei, eu trabalhei desde muito nova, assim, na roça, né? Principalmente no período da safra. E quando teve uma época ali entre os 26, 27, que eu já estava tão insatisfeita, assim, tão estafada, que eu falava assim, com todo mundo que me conhecia, quando eu fizer 30 anos, eu não trabalho mais na roça. Posso ficar sem nada, posso passar até fome, mas eu não vou mais trabalhar na roça. E aí, esse concurso que eu falei de 2015, eu fiz para monitor escolar e para servente escolar. A época eu lembro que eu queria muito passar para monitora, mas eu fiquei melhor colocada para servente. E nisso eu fui chamada. E aí eu percebi que era uma oportunidade muito boa de eu conciliar os estudos, porque era um trabalho assim que eu tinha um tempo para entregar. Eu era na maioria das vezes eu era a cozinheira, então eu tinha os horários certinhos. Eu tinha que colocar o café das crianças, o almoço, mas era, digamos assim, bem tranquilo. Eram 6 horas por dia, mas eu dava conta de fazer, digamos, com umas 3. E esse outro período eu aproveitava para estudar. Eu lia. E aí, fazendo a faculdade, o que me inspirou também é porque eu pensava assim, fazendo a faculdade eu vou ter melhores oportunidades, né? Porque assim, ali naquela região, só com nível médio, a gente não tem assim possibilidade de fazer quase nada, entendeu? E aí eu fui estudando, eu entrei na faculdade em 2015, em 2017 eu já prestei o primeiro concurso para assistente social. Falei, eu vou testar para ver como é que é e para ir aprendendo. Só que lá atrás, em 2015, a minha irmã, Gislane, o nome dela, ela tinha, por algum motivo, descoberto esses concursos para tribunais. Quando eu falo descoberta, assim, pode parecer estranho para você, mas é porque, por exemplo, assim, naquela realidade que a gente vivenciava, não é algo que é conhecido, assim. Até hoje, muitas pessoas lá não têm essa
proporção, assim, de que existem esses cargos, de que é possível a gente acessá-los, entendeu? Então, ela era servidora já há um certo tempo do Estado, e ela falou para mim assim, esses concursos são concursos muito bons, são concursos de ponta. E aí a gente até estudou para esse concurso lá naquele período, só que depois a vida mudou e ela encerrou os estudos em 2017. E aí, nesse período, eu também comecei a buscar, né, no YouTube, e era muito difícil porque, não sei se você chegou a conhecer, a gente não tinha internet assim, como a gente tem hoje. Aí a gente comprou um roteador, você não deve conhecer, que é algo bem, sei lá, caseiro. Eu sei que a gente tinha que comprar um chip de alguma operadora e eles davam um tanto de internet que você podia usar por mês. E aí a gente ficava dividindo, assim, tinha um ônibus escolar que fazia o transporte desse roteador. Aí o dia o motorista levava para o roteador ficar com ela, para ela usar a internet, porque ela morava na cidade, e outro dia ele trazia para o roteador ficar comigo. E aí a gente tinha que ficar dosando, porque se acabasse aquele tanto de internet que tinha, a gente não tinha mais no mês. E nessa época a gente também não tinha condições assim de pagar cursinho, nada disso. E aí eu fui aproveitando as aulas que tinha no YouTube e vendo que era algo assim que era possível, sabe? E assim, eu sempre acreditei que em algum momento ia dar certo. E aí, lá em 2017, por exemplo, os primeiros concursos que eu fiz, eu não fiquei tão bem classificada, mas a cada um que eu fazia, eu percebia assim que havia uma melhora, sabe? Isso também me deixava assim, não, uma hora vai dar certo, né? Deu certo para os outros, vai dar certo para mim. E continuei. Quando que o GRAM apareceu para você? Eu brinco que o GRAM já faz até parte assim da minha família. Porque tem muitos anos, assim. Acho que desde essa época, assim, de 2016, por ali, eu aproveitava os materiais que tinha no YouTube. E eu passei a ser assinante, eu acho, desde 2018, por ali. Acho que é. E aí você foi começando a passar em vários concursos, né? Se eu não me engano, foram 20 aprovações, 5 concursos você tomou posse, mais do que isso em nomeações. Você descobriu o jeito aí de ser aprovado, hein? Como é que foi que você foi calibrando esse estudo ao longo do tempo? O que você aprendeu? Como é que você começou a ter resultados? Eu brinco que, assim, quando as pessoas me perguntam quantos concursos que eu já fiz, eu não sei. Não sei mesmo. Em algum momento, talvez eu vou parar para tentar listar, mas foram muitos, né? E também tive várias reprovações, mas a partir ali de 2018, eu comecei a engatar as aprovações. E aí, eu já estava no finalzinho da graduação, e assim, eu acho que o que foi um diferencial é que eu sempre prestei muita atenção no que as pessoas que já tinham trilhado esse caminho falavam. E nesse sentido, o GRAM foi muito importante para mim, assim, porque ele estava sempre trazendo, como é que eu vou dizer, assim, o caminho, sabe? E que é um processo, né? Não tem como, por exemplo, assim, eu correr uma maratona sem eu ter treinado, né? Então, assim, de entender que eu precisaria ir fazendo o processo. E aí, no final de no meio mais ou menos de 2018, eu já comecei a fazer vários concursos. Nessa época eu não tinha assim muita condição, porque os concursos também eles exigem um investimento, né? Porque assim, a gente tem que viajar, né? Tem hospedagem e tudo mais. Mas eu contei com o apoio dessa minha irmã, ela já era concursada e ela tinha uma certa estabilidade, e ela sempre acreditou que eu ia passar, sabe? E aí eu comecei a fazer alguns.
Em agosto de 2018, eu prestei um concurso um concurso não, um processo seletivo na prefeitura de Mariana. E eu lembro que, assim, de onde eu morava para Mariana, são 4 horas de ônibus. E eu fui fazer a prova, eu saí no ônibus meia-noite e cheguei em Mariana 4 horas da manhã. Só que eu não sabia que lá era, assim, tudo parado, né? Eu achava que era movimentado. Geralmente as rodoviárias são movimentadas. Quando eu desci lá, não tinha ninguém. Isso me marcou muito. Assim, não tinha ninguém, tudo escuro. Eu lembro que eu fui para próximo do ônibus assim de novo. O motorista tinha fechado a porta. Eu falei assim, moço, mas não tem ninguém aqui. Eu não posso ficar aqui nessa escuridão. Ele falou, não, aqui é assim mesmo. Daqui a pouco aparece um vigia aí. Nossa, e aquilo eu fiquei assim num receio tão grande. Eu falava assim, meu Deus, eu tô sozinha aqui. O que pode acontecer e tal. Eu lembro que eu fui para dentro do banheiro, fiquei lá e assim, eu sou uma pessoa que crê, e eu pedia muito a Deus me guardar, que o dia amanhecesse, enfim. E aí o dia amanheceu e eu fui fazer a prova começou às 8 e terminou por volta de meio-dia e pouco. E aí quando eu terminei a prova, assim, eu sabia que eu ia ter um bom resultado. Não sei, claro que a gente sempre tem medo e a gente não sabe se vai ser, né, ali os primeiros ou não. Mas, assim, tudo que estava ali na prova eu já tinha estudado, sabe? E aí foi, assim, uma sensação muito boa. E eu lembro que eu prestei esse processo seletivo, porque como eu ainda estava na graduação, para fazer especificamente para assistente social, eu já teria que ter registro no CRES. E naquele momento eu ainda estava na graduação, né? Eu ainda não tinha. E para esse concurso em específico, que era para coordenador de classe, não precisava, era só ter a graduação. E aí, quando saiu o resultado, saiu, se eu não me engano, em outubro. A prova foi em agosto, saiu em outubro. Eu fiquei em segundo lugar, por uma questão. Sabe aquela sensação assim de que, ai, eu tinha que ter sido primeiro? Mas eu acredito que tudo tem um propósito, sabe, assim, na vida. E aí, naquele momento, eu fiquei um pouco assim, né, entristecida de ter sido a segunda, porque era uma vaga só. Mas, enfim, em novembro, a primeira foi nomeada. E aí, depois, com o passar do tempo, eu entendi, né, que, assim, era para eu ser a segunda, porque se eu tivesse sido a primeira, no momento em que ela foi nomeada, eu não poderia assumir, porque eu ainda não teria o diploma. E aí passou o tempo, eu continuei trabalhando lá na escolinha que eu trabalhava e acompanhando. Quando foi em março de 2019, eu colei grau dia 23, e aí quando foi dia 17 de abril, saiu a minha nomeação. Hoje você atua na sua área, né, num bom município, num cargo bom. Como é que tá a vida hoje para vocês? A vida tem sido boa com a gente. Você falou que é um município bom, né? Paulínia é uma das melhores cidades do país para se viver. Tem uma qualidade de vida muito boa. E assim, eu estou muito feliz aqui. Eu sempre falo que Deus tem me permitido muitas coisas, sabe? Assim, e não só aqui em Paulínia. Os concursos também me permitiram estar sempre mudando de um lugar bom para um melhor, sabe? E também, assim, ter essa experiência de conviver com pessoas que, ao mesmo tempo que a gente troca a experiência, sabe? Ao mesmo tempo que eu aprendo, eu ensino, e isso é muito bom. E Paulínia tem sido um aprendizado constante também. Me passaram a informação aqui, né, que você teve uma dificuldade de tirar sua CNH, tirou depois dos 30, com um aperto danado, e agora conseguiu pagar para os filhos, tranquila, eles nem se preocuparam com isso, né? É o tipo de coisa que o cargo e o seu esforço permitem, né? Dar essa segurança para a família, essa condição muito melhor do que você teve antes. Com certeza, eu sempre falo isso com os meus filhos. Eu tenho 3 filhos, um que tem 20, um de 19 e um que tem 17. E assim, às vezes eu brinco com eles que era difícil para a gente ir no pula-pula, que o pula-pula era R$ 1, mas eles eram 3, então
às vezes a gente tinha aquela dificuldade, por exemplo, assim, ai, não vamos hoje não, porque eles vão querer pular uma vez só, né? E era difícil para eles pularem no pula-pula. Então, quando a gente precisou tirar a CNH, também foi muito difícil, porque assim, a gente não tinha aquele acesso ao dinheiro. Eu lembro que foram assim, muitas parcelas e suadas parcelas, né? Porque não tinha como ser diferente. E aí, quando os meninos fizeram 18 anos, eu falei isso para eles, assim, não, eu quero que vocês tirem, tanto que tem um que não gosta de dirigir, o outro gosta bastante, e o outro ainda vai fazer 18, mas já falei com ele, quando fizer os 18, pode tirar a carteira, não precisa ter pressa para querer dirigir antes da hora, que não tem necessidade disso. Quando eles fizeram, eu falei, não, pode ficar tranquilo, a única preocupação de vocês é passar lá, mas quanto à questão de valores, essas coisas, não precisa se preocupar. E isso é uma coisa assim, é um exemplo simples, né? Mas que, para mim, ele faz muita diferença, sabe? Porque, assim, se não fosse o cargo que eu ocupo hoje, talvez eles fossem chegar, tipo, nos 30, nos 40, sem ter chegado a tirar, entendeu? Então, Qual conselho você daria, conselho final aqui, você daria para quem está nos acompanhando, talvez passando por momentos difíceis, restrições, às vezes por recomeços ali? Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir, para essa pessoa ser imparável como você foi e é na sua jornada? ai, acho que é isso, assim, de que é possível, sabe? Se a gente fizer a nossa parte, as coisas vão acontecer, mas que também exige da gente isso, assim, de ter uma persistência. E eu acho que uma das minhas características nos concursos, ela é essa, assim, eu sempre fui persistente, independente das adversidades. E assim, um dos meus filhos, ele diz que quer seguir esse ramo. Eu sempre falo com ele que todos os dias tem adversidades. Por exemplo, assim, desde a internet, que você planeja fazer algo e aí ela não funciona, há outras coisas que vão acontecendo. Mas a persistência, ela faz a gente se tornar imparável. Porque se acontece algo e eu desisto, né, não vai acontecer nada. Mas a cada dia que eu persisto, eu vou me tornando imparável. E como você citou o Imparável, uma coisa que me ajudou muito, né, é aquele seu livro, o Manual do Imparável. Eu tenho ele aqui em casa, volta e meia, assim, quando eu estou um pouco desanimada, quando eu li, eu fiz muitos grifos nele, né, e ele tem passagens, assim, muito, muito marcantes, né, tem algumas citações que eu gosto muito, e aí eu sempre vou lá e busco uma inspiração para, vamos continuar, porque a gente, e eu acho que todos nós nascemos para ser imparáveis. A gente não nasceu para ficar ali igual uma árvore, igual um poste, né? A gente quando a gente viver assim, a gente vai ter essa inquietude de buscar, né? De realizar, de ter novos sonhos, né? E uma coisa que eu sempre falo é isso, assim, às vezes a pessoa fala assim, para que a gente sonhar se a gente não vai realizar? Fala, gente, se a gente tiver 10 sonhos, se a gente realizar um desses sonhos, já valeu super a pena. E aí a gente vai ter outros 10, e daqueles outros 10 a gente realiza mais um, e a vida vai acontecendo e a gente vai tendo novos sonhos, né? E realizando parte deles e construindo. E eu acho isso, assim, incrível. Eu sei que eu gosto muito, assim, dessa questão, assim, das pessoas que estão sempre buscando. Acho que essa palavra imparável, ela é acertada, no sentido, assim, de estar sempre no caminho, sabe? Assim, porque é isso também. Para mim, ser imparável no sentido, assim, de não que as coisas não estejam boas, mas eu cheguei num ponto que tá bom, mas eu posso encontrar mais coisas, entende? E sejam elas em quais sentidos forem. Então, assim, eu acho que isso é maravilhoso, assim, a gente tá
E isso vai trazendo para a gente muitas coisas boas, né? Por exemplo, em cada lugar que eu trabalhei, é difícil sair para ir para o próximo. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre vou com aquela sensação assim, vai ser bom de novo, sabe? Então, assim, tem, né? Pessoas que elas são tão importantes, assim, que eu sempre vou levá-las com muito carinho, sabe? E, assim, tem algumas que a gente continua mais próximos, outras nem tanto. Mas todos os lugares, eles agregam para a minha vida, sabe? Agregam não só profissionalmente, mas também enquanto pessoa. Gisele, parabéns pela história. Muito obrigado pelo seu tempo, pela conversa aqui, pela inspiração. Foi um prazer bater esse papo com você. Muito obrigado. O prazer é todo meu, Gabriel. É um prazer, uma honra e uma realização, né? Estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história, que é um pouquinho mesmo, né? Se você me permitir, eu só queria falar mais um pouquinho sobre o concurso. Quando eu comecei a estudar para concurso de nível superior, o meu desejo era ser servidora federal. E aí teve um concurso em específico, que foi o concurso da EBSER, que quando eu fiz, assim, era o meu sonho. Eu falava, não, se eu for nomeada, vai ser bom demais a conta e tal. E aí a vida foi andando, né, nessa engrenagem, e eu já estava num momento bem melhor do que naquele concurso que era, digamos assim, um sonho e que é um concurso federal. Mas quando eu fui nomeada no concurso da EBSER, sabe aquele sentimento, aquela dorzinha assim de tipo, ai, eu vou abrir mão, né? Era tanto o meu desejo, mas acho que ele me trouxe um aprendizado muito grande, assim, né? De que às vezes a gente sonha e planeja algo, mas a vida traz coisas muito melhores. E aí eu sempre faço essa análise assim, nossa, eu quis tanto esse concurso, né? Talvez eu nem pensasse que poderia estar em outros que são melhores, né? E aí, assim, essa nomeação foi uma que foi difícil de eu assinar aquela desistência, né? Mas foi um aprendizado. Eu sempre lembro dela como uma superação, né? Porque eu consegui chegar mais longe do que eu, naquele momento, pensava. Acabou que você depois teve que escolher, né? Teve um problema bom aí. Escolher Sim, onde trabalharia, né? sim. Muito obrigado, Gisele. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui também. Agradeço pela atenção, pela confiança. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário. Assine nosso canal, clique aí no sininho ativando. Clique no sininho para ativar as notificações e receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. E se você estiver nos acompanhando pelo Spotify, deixe aí suas 5 estrelas, que isso ajuda muito a amplificar o nosso trabalho. Até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.